Quando for adulto, quer ser dentista, ser escritor de romances policiais, ser advogado, ser professor, criar, ser camionista, ser juíza. Quando for adulto, quer ser engenheiro, inspirar pessoas, ser artista, ser bombeira, cuidar dos outros. Quando for adulto, quer ser atriz, ser marinheiro, ser jornalista, fazer o mundo melhor. Quando for adulto, quer. Um programa de jovens interessados no futuro, entrevistamos adultos de várias áreas profissionais. aqui na Rádio Freguesia de Belém. Bem-vindo ao programa Quando for adulto, quer. Somos jovens interessados no nosso futuro e vamos conversar com adultos de várias áreas profissionais. Eu sou a Sara. E eu sou a Clara. O Sérgio trabalha num mundo ligado ao desporto. É árbitro de basquetebol por toda a Europa desde 2002. Considera a sua profissão desafiante, exigente e em constante atualização. Quando não trabalha, gosta de aproveitar para estar com a família. Olá, Sérgio. Antes de mais, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Gostava de começar por lhe perguntar o que levou a ser árbitro de basquetebol. Olá. Ora bem, é uma excelente pergunta. Eu, quando era jovem, pratiquei basquetebol durante alguns anos e estive sempre ligado à modalidade. Quando entrei para a faculdade, tive o desafio de frequentar um curso e esse curso foi extremamente desafiante para mim e criava-me objetivos diferentes. Portanto, eu comecei a trabalhar um pouco nessa área, no desporto, que era a minha área de formação, e a arbitragem em si começou a criar em mim como é que é de explicar, um bichinho que nós temos de cada vez fazer mais e melhor. E porque eu acreditava que a perfeição é algo que faz parte de mim e nada mais, nada menos do que trabalhar na arbitragem, que é algo que eu nunca vou ser perfeito. Nós cometemos sempre erros até inclusive de perspectivas, e esse desafio da busca da perfeição gerou em mim um sentimento de gosto, passa a expressão, pela atividade e pela tarefa, e foi a partir daí que comecei. Então pode dizer que foi o ponto de viragem para seguir o desporto nessa área? Sim, eu sempre desejei estar ligado ao desporto, porque a minha formação inicial, sendo de educação física, levava-me a buscar sempre junto do desporto algumas vias de trabalho e de formação. A arbitragem surgiu, como disse, por acaso neste curso que eu fui frequentar. Eu nunca sonhei, nunca pensei, nunca imaginei ser árbitro. Sempre vi a figura do árbitro e da arbitragem como algo que faz parte do jogo, mas no qual eu nunca pensava que poderia participar nessa perspectiva. Mas foi assim que as coisas começaram, e é assim que eu desenvolvi ao longo deste tempo, sem planear aquilo que hoje em dia estávamos aqui os três a conversar, mas que foi surgindo ao longo do tempo. Os desafios foram aparecendo, as novas metas, os novos objetivos, e eu fui ganhando este bem-estar, esta profissão desafiante. É algo que é novo, que não existe há 20 anos atrás, não existia há 20 anos atrás. É algo que eu, se for amanhã preencher um currículo, a minha profissão não deve ser árbitro de basquetebol. Os meus filhos, por exemplo, não dizem que o pai é árbitro de basquetebol, o pai é professor de educação física, porque essa é que é a profissão de base que eu tinha. Sim. O que estudou no secundário e qual o percurso académico que realizou desde então? Muito simples, sempre ligado ao agrupamento 1 na altura, as áreas de ciências. Fiz provas para entrar na universidade, matemática e ciências. Depois, na universidade, durante 5, 6 anos com o estágio, o curso de desporto e educação física, para ser professor de educação física, que não tem só essa vertente, tem outras vertentes também dentro da área do desporto e educação física, mas o professor de educação física é aquilo que é o mais básico em termos de estudos universitários. E comecei a trabalhar enquanto professor de educação física, tive 10 anos na escola, e a partir daí foi a minha base, passa a expressão. Portanto, houve um período da minha vida que acumulei as funções de árbitro e professor de educação física. Foram os 10 anos mais longos da minha vida, que eu costumo dizer que quase que foram 20, porque eu trabalhava 20 horas por dia. Já as horas de escola, mais as tarefas de arbitragem,
que nos levava a ser extremamente desgastante e que me levou a ser extremamente desgastante e que me leva também a perceber todas aquelas pessoas que são árbitros, que têm duas tarefas e que nós, quando queremos ser bons, temos que nos empenhar naquilo que fazemos, não interessa as horas do dia, mas acima de tudo é na tarefa que nós fazemos e na preparação. E conciliar as duas estava a ser cada vez mais difícil quando nós atingimos um profissionalismo e quando a exigência é cada vez maior e eu tive que optar. E a opção é sempre numa perspectiva do que é que vamos fazer melhor e os desafios que nos vai trazer. Se eu quisesse estar do ponto de vista de estabilidade, em termos ligado a um futuro, a um desenvolvimento, enquanto professor de Educação Física, era perfeitamente, mas era mais do mesmo, passa a expressão, e eu tive que optar. E optei numa perspectiva sempre daquilo que me fazia ser melhor e ser mais feliz. E se um jovem decidir estudar para ser árbitro profissional, seja no basquete ou noutra modalidade, o que pode esperar ao longo do percurso? É uma boa pergunta. Nós hoje em dia, porque quando atingimos uma profissionalização, uma especialização, nós tentamos mostrar a toda a gente aquilo que nós fazemos. Nós tentamos criar desafios nos jovens para perceberem que a arbitragem é uma forma de praticar desporto. E hoje em dia nós, árbitros como eu, e eu especificamente, até é uma das razões, dos motivos no qual eu estou aqui a falar com vocês, é que eu vou às escolas mostrar o que é ser árbitro, o que é a arbitragem, especialmente aos jovens dos cursos técnico-profissionais de desporto, que veem o desporto como uma excelente saída de futuro, mas que também a arbitragem poderá ser uma opção para eles, dentro das modalidades que eles mais gostam. E que às vezes não é tão conhecida. Que não é tão conhecida, que eles não pensam, nunca imaginaram que existem pessoas que vivem só da arbitragem, que são especialistas em arbitragem, e eu faço isto durante os meus tempos livres, como eu costumo dizer, quando estou cá, em Lisboa, vou a escolas, sou convidado para colóquios, sou convidado para formações dentro do desporto escolar, porque eu também, dentro das minhas atividades de árbitro, sou responsável pela modalidade de basquetebol da arbitragem, ao nível nacional, e nós fazemos formação junto das escolas, criando dentro da escola potenciais futuros árbitros, não só de basquete é a minha modalidade, mas poderemos estimular os jovens a serem árbitros de outras modalidades para seguir uma carreira e uma forma de praticar desporto. Passou por outras modalidades antes de arbitrar no basquete? Não, foi só basquetebol. E mudou-se a afinidade pelo desporto agora que é profissional na área? Sim. Nós, quando somos profissionais, como eu disse há pouco, não nos baseamos só na atividade em si, só no arbitrar. Nós temos que estimular pessoas, temos que fazer outro tipo de formações que levem os jovens a gostar da arbitragem. Mais ainda quando nós vivemos num país, numa cultura um bocado mediterrânica, ou seja, quente, em que a figura do árbitro é sempre o mal da história. Eu, quando vou arbitrar a países do norte da Europa, as pessoas quase que também batem palmas aos árbitros. Quando vou arbitrar a países do sul da Europa, ou Grécias, Turquias, a figura do árbitro é sempre muito contestada. Portanto, aquilo que é que nós fazemos? Trabalhamos também um pouco a ética do saber estar no desporto. E nós ensinamos miúdos desde o 5º ano até ao 12º, de formas de saber estar, de ética, de responsabilidade. Para quê? Para que eles, quando forem os seres humanos do amanhã, os pais encarregados de educação, possam transmitir aos seus filhos outros valores que nós, infelizmente, há 20 anos atrás não os recebemos dos nossos pais, porque eles não sabiam, não receberam estes valores de princípios do desporto, da ética, do saber estar, e que nós estamos hoje em dia a transmitir aos nossos miúdos. Não é por acaso que os exemplos negativos nos entram todos os dias adentro pela televisão. Nós sabemos, nós vemos todos, e nós temos que mostrar o outro lado, o que é ser árbitro, o que é ter fair play, o que é ter ética dentro da atividade que nós estamos a fazer, e as pessoas às vezes esquecem-se um bocadinho disso. Consegues-nos explicar mais ou menos qual é a dinâmica entre árbitros dentro de um jogo? Ora bem, o árbitro é a figura que faz com que o jogo desenrole dentro das regras que a modalidade tem. Portanto, o árbitro, a única coisa que faz é assinalar quando algum jogador, algum interveniente do jogo, não cumpre essas regras.
Eu costumo dizer que por isso as pessoas não gostam dos árbitros, porque os árbitros apenas punem. Os árbitros teoricamente não transmitem comportamentos positivos, só apitam quando alguém não cumpriu alguma coisa. Eu costumo também dizer que o ideal era eu ir a um jogo e não apitar nenhuma vez. Eles jogavam, os jogadores jogam, os treinadores treinam, corria tudo bem, e isso era o jogo ideal. Agora não acontece. Há faltas, há violações, há infrações às regras em que nós temos que as sancionar. E essa é que é a grande responsabilidade do árbitro. Porquê? Porque se vocês quiserem combinar com os vossos colegas e quiserem fazer um jogo de recreativo, não precisam da figura do árbitro para nada, vocês entendem-se. Mas quando entramos na competição, no querer ganhar, a figura do árbitro faz parte do processo de validação de resultados. Portanto, basicamente é isto. É trabalhar, arbitrar, decidir. Nós também decidimos não apitando. Por exemplo, há situações em que pode ser uma falta ou pode não ser falta. Se nós não marcarmos nada, estamos a decidir também. Portanto, não decidimos só quando punimos, também decidimos sem fazer. E pronto, e basicamente nós sabemos que os árbitros mostram sempre cartões amarelos, cartões vermelhos. Estou a falar não no basquete, mas noutras modalidades. E não existe, ou agora já existe, mas não existia no passado, cartões de bons comportamentos. E agora já existe. Vocês já não sei se já ouviram falar no cartão branco, que é um cartão que estimula a ética e o desporto. Quando alguém tem atitudes corretas e positivas, os árbitros podem atribuir esse cartão. Então, e anula outro cartão, por exemplo? Não tem efeitos de anulação de nenhum comportamento incorreto que possa ter sido no passado. A única coisa que tem efeitos de estímulos, de motivação, que possa levar os praticantes a poder recebê-lo mais vezes. E claro, quem recebe mais vezes no final do ano desportivo terá algum benefício, não do ponto de vista desportivo, mas do ponto de vista de imagem. Porque do ponto de vista desportivo, quem tem mais cartões não quer dizer que vai ganhar o jogo. Do ponto de vista desportivo, quem tem mais cartões vermelhos não quer dizer que vai ganhar o jogo. Mas do ponto de vista de imagem fair play, existem prémios de ética que são atribuídos a jovens praticantes. E, na sua opinião, que qualidades são necessárias para para trabalhar nesta área, nesta profissão? É preciso querer ser um bocadinho perfeccionista. Costumo dizer que temos que ter muita resiliência também. Não há só pontos positivos, não há só entrevistas para vocês. Há muitos aspectos negativos, há muito ruído à volta deste trabalho. Há dias mais positivos e há dias mais negativos. Há dias menos bons que nós temos, por diversos fatores. Não só com o jogo, também com fatores pessoais, com fatores de impreparação em alguns casos, ou com aqueles fatores que são imponderáveis que nós às vezes nos acontecem e que nós poderemos não responder da forma mais correta. E isto deixa-nos tristes. Já cheguei muitas vezes a casa triste ou quase sem dormir, porque a minha prestação não foi aquela que era mais que eu desejava para aquele jogo. A pior coisa que pode acontecer a um árbitro é quando alguém ganha ou perde por culpa de uma decisão sua ou não decisão. Felizmente aconteceu-me poucas vezes na minha vida e na minha carreira de arbitragem, mas já aconteceu. Já cheguei a casa triste com alguma situação. E quando nós dizemos triste, não é estou triste, vou chorar ou estou deprimido, vou tomar comprimidos. Não, quando nós estamos tristes é numa perspectiva de que o nosso trabalho não foi corretamente feito. Portanto, a nível psicológico também deve ter grande influência, não? Sim, nós temos que trabalhar do ponto de vista psicológico. Hoje em dia, na arbitragem profissional, é tão ou mais importante trabalhar a parte física como o trabalho psicológico, mentalmente. Nós temos que ser muito exigentes connosco próprios para conseguir colmatar todos os desafios que nos colocam. Eu dou-vos um exemplo. Estás num campo, num pavilhão, pode ser um campo ao ar livre, mas no meu caso, no basquetebol, em que estão 20 mil pessoas a ver o jogo e estão 20 mil pessoas a contestar as tuas decisões, tu tens que ser extremamente forte psicologicamente para conseguir colmatar e ultrapassar estas situações, mesmo que às vezes essas pessoas não tenham razão, mas é a nossa tarefa de árbitro, e isso do ponto de vista mental desgasta,
E eu costumo também dizer muitas vezes que eu, quando termino um jogo de alto nível, esta semana, por exemplo, arbitrei o Estrela Vermelha de Belgrado contra o Real Madrid, em Belgrado, com 20 mil pessoas a ver. A equipa de fora do Real Madrid ganhou o jogo. Eu, quando termino o jogo, eu não estou cansado fisicamente, eu estou cansado mentalmente, porque a pressão, a constante pressão que existe do jogo, dos jogadores, do público, faz com que nós estejamos cansados, porque temos de estar com a concentração sempre no máximo durante 40 minutos, que é quanto dura o jogo. Se nós, por algum motivo, falharmos na concentração, ou se nos desconcentrarmos com algum fator, pode levar a erro. E é o que nós não queremos. Porque quando eu vejo na televisão uma situação em que eu errei, normalmente eu sei porque é que errei. Mas as pessoas perguntam, mas porquê que errou? Porque tem a ver com alguma falta de concentração que possa acontecer naquele momento, ou pode ter a ver com algum fator imponderável que eu não consegui controlar, sei lá, passar alguém à frente, ou não estar bem posicionado, ou não ver as coisas da forma como deveria ter visto, e isso pode acontecer. Agora, do ponto de vista mental, é um desgaste muito grande. E mais ainda, quando nós estamos num mundo em que é muito dinheiro que está em jogo. Estas equipas são profissionais, ganham muito dinheiro. O ganhar ou perder não é brincar. Há outros fatores acima de nós que faz com que a pressão exista e seja grande, e que nos leva a... Eu pessoalmente abstraio-me um pouco disso. Não penso nas consequências. Nós não devemos pensar nas consequências daquilo que estamos a fazer do ponto de vista negativo. Nós temos de ter a coragem de as assumir quando elas estão corretas. Depois as consequências é outro fator, é outra área no qual existe alguém que está por cima de mim, enquanto de responsáveis, que tem que nos defender relativamente às nossas decisões, se nós estivermos certos. Se estivermos errados, eu também tenho consequências negativas para as minhas prestações. Se eu estiver errado, ou se errar muitas vezes em algumas áreas, não vou ser escolhido para arbitrar mais jogos importantes, ou vou ser menos escolhido para arbitrar jogos. Portanto, faz parte, é como um jogador que treina, e que se treina bem joga mais, se treina mal não vai jogar menos. Os árbitros é igual. Podia descrever-nos o seu espaço de trabalho? A pergunta é do espaço de trabalho do ponto de vista físico, ou o espaço de trabalho, a forma como eu trabalho ao longo do meu dia? Pode-nos explicar dos dois até. Boa. Relativamente ao meu dia, normalmente nas tarefas, cumpro as minhas tarefas familiares, e após cumpri-las vou treinar. Pode ser no ginásio, pode ser ao ar livre. Aqui nós temos muita sorte, porque temos bom tempo, temos espaços verdes aqui à nossa volta, que eu costumo dizer, ou vou ali para o passeio marítimo entre Algés e Cascais, treinar, andar a correr para trás e para a frente, ou vou ao ginásio, quando quero fazer um trabalho mais específico, e depois isto ocupa-me as manhãs, normalmente, trabalho físico. Os princípios da tarde é trabalho sempre técnico, ou seja, sento-me em casa, no computador, preparo os jogos que vou ter na semana seguinte, ou então, antes de preparar esses jogos, faço a autoavaliação dos jogos que fiz na semana anterior. Portanto, este é o meu espaço, é trabalho físico, trabalho teórico, juntamente com avaliação e observação de vídeo, e preparação para os próximos. Basicamente, estas são as duas grandes áreas. Depois tenho, eventualmente, apoio pedagógico do meu mental coach, apoio da família, e quando estou fora da arbitragem, eu tento desligar ao máximo. Eu não trabalho para a arbitragem fora das horas normais de trabalho. Desligo completamente. Sim, isso, também para ter um descanso, não é? Exatamente. Claro. E isso, eu costumo dizer, quando estou livre, não costumo estar a ver jogos na televisão. Porquê? Porque eu tento me abstrair ao máximo de todas estas áreas. Quando são os meus jogos, sim, mas é, como eu costumo dizer, das 9 às 4 da tarde, não mais do que isso. Trabalha com outros profissionais e de que áreas? Eu trabalho com outros colegas da arbitragem do basquetebol, porque para além desta tarefa eu sou responsável técnico pela evolução dos árbitros a nível regional aqui em Lisboa, jovens árbitros, ou seja, o que é que eu faço? Tento transmitir-lhes conhecimentos para que eles possam ser melhores árbitros, do ponto de vista técnico, do ponto de vista ético, do ponto de vista humano. Dou-lhes as minhas experiências, mas também lhes proporciono condições de trabalho, criando-lhes testes de vídeo, testes de teóricos, proporcionando formações técnicas para que eles possam evoluir na sua carreira
sendo árbitros jovens. Portanto, esta é uma segunda tarefa que eu tenho também de desenvolvimento para a arbitragem e que me leva a complementar um pouco no meu dia-a-dia com estas funções que estou a proporcionar a árbitros da vossa idade, ou um bocadinho até mais velhos, para serem melhores do que eu quando tiverem a minha idade. E qual foi o jogo que mais gostou de arbitrar? Ou houve um jogo que mais gostou de arbitrar? Há tantos. Nas nossas memórias há tantos. Há sempre a primeira final de um campeonato, há sempre a primeira final de uma Taça de Portugal, há sempre a primeira Supertaça, há sempre o primeiro jogo internacional, há sempre a primeira final internacional, depois há sempre o primeiro jogo entre seleções, que é sempre especial, também quando arbitramos seleções de países, depois há sempre o primeiro campeonato da Europa, depois há o primeiro campeonato do mundo. Portanto, em cada competição, se eu selecionasse um jogo mais especial, são tantos. Não posso dizer que há o jogo perfeito da minha vida e o jogo que... Depois há sempre a primeira vez que visitas um país ou a primeira vez que arbitras um clube. Viaja muito com a arbitragem, no geral? Sim, todas as semanas. Portanto, todas as semanas vou para um país diferente. Às vezes pode coincidir, porque há várias equipas ou vários clubes dentro do mesmo país, pode coincidir que uma vez vou para Madrid, outras vezes para Barcelona, mas é o mesmo país. Mas normalmente é sempre um país diferente, em que eu saio de casa à segunda, como a semana passada, saí segunda, cheguei ontem, quinta-feira neste caso, ou posso sair à quarta e chegar à sexta, ou posso sair à terça e regressar à quinta. Normalmente é este o percurso que eu estou fora. Se tiver jogo fora, neste caso. Mas não pensem que viajar não façam como a minha filha, que tem a vossa idade e que diz que eu sou um sortudo que estou sempre em diversos países. Isto é bonito quando vamos uma vez. Todas as semanas, do ponto de vista físico, desgasta imenso. Estarmos sempre a correr. Fazer viagens é muito cansativo. E depois também o problema dos horários, dos voos, das ligações, porque as equipas profissionais são sortudas. Porque têm aviões privados, os jogadores acabam o jogo, metem-se num avião privado juntamente com todo o staff e no passado 5, 4, 3 horas estão na sua cidade. Nós não, nós viajamos nos aviões comerciais normais e temos que cumprir os horários que são definidos dos aviões e temos que acordar, como eu acordei ainda na quinta-feira às 4 da manhã para ir para o aeroporto às 6, porque tenho voo às 6h45, 7 horas, depois tenho uma escala de 2, 3 horas, depois chego a Lisboa às 3 da tarde. Estou de rastos, como é óbvio. É muito bonito, mas também tem o lado menos positivo, mas que faz parte. Faz parte de tudo o que a gente faz e que eu não me queixo. Só estou-vos a transmitir que nem tudo é um mar de rosas. Também tem... Mas lá está. Mas por outro lado, vocês podem me dizer mas também só trabalhas 3 dias por semana. Sim, quando estou cá, estou 24 horas cá, em casa. Isso é muito positivo do ponto de vista pessoal e familiar. Mas depois, após esses 3 dias, tenho aquelas tarefas que já vos transmiti, de análise, de avaliação, de preparação. Portanto, é um ciclo constante que eu tenho durante a minha semana. E depois, até porque, do ponto de vista físico, eu também tenho que cumprir com as minhas obrigações. Portanto, eu num dia da semana, em 7 dias que tenho a semana, eu tenho que fazer 5 vezes exercício físico. Portanto, se eu tiver 2 jogos, já tenho que treinar 3 vezes. Portanto, o jogo faz parte do exercício físico. Portanto, se eu não tiver nenhum jogo, eu tenho que treinar 5 vezes. Portanto, e isto faz com que a gente também esteja sempre ocupado e em tarefas relativamente à nossa profissão. Faz parte, como um jogador profissional, é a minha função também. Quais são os seus objetivos para o futuro? Não sei. É uma pergunta que eu não te posso dizer. Eu quero acima de tudo ter saúde, ser feliz no que eu estou a fazer, ter sorte, porque às vezes ter sorte também é muito importante. E se tu me perguntares como é que eu me vejo amanhã ou daqui a 10 anos, não sei. Porque se tu me perguntasses há 10 anos atrás se eu me via aqui hoje a falar com vocês, também não sabia. Porquê? Porque isto é algo que vai acontecendo normalmente. Dentro do meu percurso de trabalho de arbitragem existem limites de idade, existem limites daquilo que nós não vamos fazer toda a vida, mas eu não penso neles, não posso pensar, porque se eu estiver já a pensar no fim daquilo que eu vou fazer, não estou a viver o meu presente, e isso é muito importante para nós. Eu nunca tive como objetivo, como já vos disse, arbitrar um campeonato do mundo ou da Europa,
Não, nunca tive. As coisas vão surgindo. E quando vão surgindo, o mais importante para nós é aproveitarmos as oportunidades, estarmos agarrados àquilo que fazemos e, acima de tudo, quando formos chamados, temos de estar preparados. E aí sim é que nós podemos pensar no amanhã, é quando nos chamam e estamos preparados para tal. Até lá, se tu me perguntas, o Sérgio tem como objetivo apitar os Jogos Olímpicos? Não, não tenho, mas se fosse chamado ou se for chamado, quero estar presente. É um sonho que eu tenho enquanto árbitro. Agora, se vai ser realizado, não sei. Mas uma coisa posso-vos garantir, se me chamarem, estou preparado. Se não me chamarem, vou continuar a ser feliz. E o que é que mais gosta na sua profissão? Dos desafios, daquilo que queria, das dificuldades que também surgem, e gosto acima de tudo do reconhecimento, porque o reconhecimento no reconhecimento no jogo pode não ser muito elevado, porque as pessoas podem ser um bocado contra a figura da arbitragem, mas quando nós somos bons, e isto não estou a falar que eu sou bom, estou a dizer que quando alguém é bom, é reconhecido como tal. E o reconhecimento hoje em dia é como eu costumo dizer, a minha gasolina. É para isso que eu trabalho. Tem vantagens, também tem algumas desvantagens, a exposição. Claro. Exposição, porque nós em Portugal vivemos num país à beira-mar plantado, em que o desporto ainda é encarado de uma forma semi-profissional em alguns casos. Não estou a dizer que o basquete é assim, claro que também são profissionais, mas noutros países, quando acordo no dia seguinte a um jogo, ter a cara colocada na capa de um jornal, ninguém gosta, como é natural, seja para o bem ou para o mal. Normalmente eles só colocam quando é para o mal, como é natural. Portanto, isto, não estou a dizer isto com uma perspectiva de que eu gosto disto, não, ninguém gosta, mas estes desafios levam-nos a procurar ser sempre melhor. E, de certa maneira, a crescer também, a crescer, diria eu. O Sérgio que tu estás a falar agora não é o mesmo Sérgio de há 10 anos atrás. Enquanto árbitro, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto pai, enquanto marido, não. Nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo. Aquilo que eu te estou a transmitir hoje, com a vossa idade também não o tinha. Eu costumo dizer aos árbitros mais jovens, a minha experiência hoje em dia é a minha incompetência do passado. Mas é verdade. Eu, quando era da idade deles mais jovem, também fui incompetente. E eu hoje, às vezes, posso ser incompetente, mas se eu aprender com os meus erros, amanhã vou ser mais competente. E as pessoas às vezes esquecem-se disso. Esquecem-se que nós temos que aprender sempre com os nossos erros. E não só com os dos nossos colegas, das pessoas que estão mais próximas de nós. E se nós não aprendermos, estamos cá a fazer nada. E cometer o mesmo erro 2 vezes, a primeira vez pode acontecer. A segunda vez é uma idiotice. Da nossa parte, claro. Sim. Se pudesse ter trazido um objeto para esta entrevista que tenha a ver com a sua profissão, qual é que teria trazido? Aquilo que eu faço sempre quando vou a dar formações e dou algum presente, algum objeto simbólico, algum recuerdo, não é recuerdo, uma lembrança. Sim. Um apito, é o que eu trago sempre. Tenho 1000 apitos em casa, usados e novos, nem está em questão, mas é algo que eu dou sempre aos jovens que faz parte, como costumo dizer, está sempre comigo no carro, pelo menos um, porque eu não sei se vou precisar de ir apitar um jogo à pressa e o apito faz parte do equipamento do árbitro. E para finalizar, como completava esta frase? Agora que sou adulto, quero. Agora que eu sou adulto, quero ter saúde e bem-estar físico e mental, porque isso é muito importante, porque nós, quando somos adultos e não o temos, nada nos interessa. E vocês, quando forem da minha idade, vão perceber que isso é bem verdade. E nós, adultos, às vezes pensamos que não somos felizes, mas se tivermos saúde, vamos podê-lo ser. Há muita gente que tem tudo o que é na vida e não tem saúde. O que é que lhe adianta? É verdade. Parece algo, um chavão que eu trago aqui escrito, mas não é verdade, mas não é. Vocês sabem que não é. É mesmo verdade hoje em dia. Os adultos que lutam todos os dias, os vossos pais, os pais de muitos jovens que saem de casa às 7 da manhã, que chegam a casa às 7 da noite,
que lutam no seu trabalho, nas suas atividades, para dar mais bem-estar aos seus filhos e aos seus familiares próprios. Sem saúde não conseguem. Sérgio, agradecemos mais uma vez a sua presença. Assim chegamos ao fim do programa Quando For Adulto Quer. Eu sou a Sara. E eu sou a Clara. Para conheceres mais profissões, ouve o nosso programa aqui na Rádio Freguesia de Belém. Até lá, faz as tuas escolhas, certas ou erradas. E já sabes, vais aprender sempre qualquer coisa. Quando For Adulto Quer. Um programa de jovens. Na Rádio Freguesia de Belém.